Olá, bem-vindos a mais um episódio da LPI em Foco, o podcast da Raia Dose Certa, Drogazil Dose Certa, para ajudar você a deixar a sua LPI mais sustentável do ponto de vista econômico, mais eficiente e mais humanizada. O meu nome é Arley, eu sou enfermeiro e fundador da Dose Certa, um serviço RD Saúde, e eu estou com a Patrícia e o Daniel hoje aqui. O Daniel, ele é médico cirurgião pela Santa Casa, é especialista em cirurgia digestiva, tem mais de 10 anos no cuidado com pacientes idosos e 4 anos o Daniel é dono de uma ILPI, junto com a Patrícia. A Patrícia, ela é médica pela Universidade de Santo Amaro, ginecologista e obstetra. Ela tem MBA em gestão em saúde e uma pós em gestão de LPI pelo Einstein. Também está há 4 anos, né, como empresária lá. Os dois são donos de uma unidade, de 2 unidades de Terça da Serra, né? Então conheço já o Daniel e a Patrícia há algum tempo. A gente já estava, né, quando a gente começou a planejar esse podcast aqui, eu falei, Daniel e Patrícia são indispensáveis para a gente conversar, pela competência de vocês, pela seriedade. Então, primeiro eu queria super agradecer a presença de vocês aqui, dizer para mim é uma honra de verdade quebrar aí o dia, sexta-feira de vocês, para a gente estar aqui se falando. Obrigado mesmo. Nós que agradecemos o convite para falar de um assunto tão importante, né, que cada vez cresce mais, falar sobre as LPIs, né, como que acontece, os principais desafios também, né, e com a gestão de cuidados mesmo dentro da LPI, né, que é extremamente importante. Obviamente, acho que esse talvez seja o maior desafio do ponto de vista clínico, né, que as ILPIs têm. Então, para mim é uma alegria trazer vocês aqui para falar desse tema tão importante, para ajudar as LPIs a, de alguma forma, ter algum insight para como tratar melhor seus pacientes aí do ponto de vista de multicronicidade. O idoso que está dentro das ILPIs, boa parte das vezes ele tem várias doenças crônicas, né? Hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia, etc, etc, etc. Além de ser muito comum os estados de demência, né. Dentro da ILPI que vocês, coordenam, vocês têm ideia, assim, de quantos pacientes são multicrônicos? Olha, tenho alguns dados que eu posso te ajudar, né. Hoje a gente cuida de 55 idosos nas nossas 2 unidades, tá. Vou falar um pouquinho mais específico do Terço da Serra Higienópolis, onde a gente tem 30 idosos lá. Desses 30 idosos, a gente tem um perfil, eh, de 7 pacientes completamente lúcidos, tá? E do restante com algum tipo de alteração cognitiva ou já de demência já instalada. E a grande maioria tem mais do que 2 comorbidades, sejam pressão alta, que é a mais é a causa mais comum de doença, tanto no sexo masculino quanto feminino, tá? A gente tem um perfil também de pacientes com diabetes, né? Graças a Deus, são poucos os casos de diabetes que necessitam de insulina. A maior parte é de diabetes tipo 2, que é mais facilmente controlado, sem um cuidado tão agressivo. E na visão de vocês, qual é o maior desafio para cuidar do paciente multicrônico? É a alta complexidade dele, né. Eu acho que quando você fala em residencial para idosos, nem todos estão preparados para isso, né, porque você se prepara para média e baixa complexidade. Mas aí quando hoje você tem um aumento de número de demências e doenças crônicas, então você ter uma equipe para isso, reduzir a polifarmácia e ter uma equipe centrada nisso, né, uma equipe de multiprofissionais, eu acho que é o principal desafio e essa equipe está integrada, né, porque a gente durante no na com a equipe você tem uma alta rotatividade, né, porque eles não conseguem fixar. Seja por problemas emocionais, psíquicos, eles estão sempre buscando novos empregos e você não consegue. E isso para o idoso é necessário, né, uma equipe presente, um profissional que seja constante, até para que a gente possa lidar com esse aspecto emocional do idoso. Então acho que o principal desafio é entender essa alta complexidade,
a polifarmácia, porque ele vai chegar, é um idoso que vem de casa e ele tem um geriatra, então ele tem um geriatra, ele tem um ortopedista, ele tem um cardiologista, e ele não tem um cuidado centrado, né? Então acho que o principal desafio hoje é isso, entender e se equipar, né? Porque e com a própria família, quando a família chega com a gente, é uma família que está exausta, ela já não aguenta mais cuidar em casa, mas ela chega com uma expectativa de que ela está deixando seu pai numa clínica, né, e não num residencial. Então ele vem com uma determinada demanda e cobrança de que você vai ter um cuidado hospitalar. Então o desafio da gente é mostrar que não, olha, seu pai está aqui para ser assistido, mas é uma extensão, é como se fosse uma casa para ele, entendeu? Eu vou ter esse cuidado maior, eu vou ter uma equipe especializada, eu vou ter um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, mas é uma casa. Eu não tenho o mesmo cuidado de um hospital. E acho que isso também é importante, sabe? Essa demanda com a família e essa complexidade. Quando ele tem essa expectativa de um cuidado hospitalar, o que que ele espera de uma LPI, do ponto de vista que seja hospitalar? Porque, assim, a LPI, ela tem enfermagem, ela medica, ela tem o médico, ela tem equipe multi. Então, na concepção de vocês, o que é que diferencia a LPI para que ela seja muito mais a casa do paciente do que um cuidado hospitalar? Os equipamentos, né? Então, assim, ser menos invasivo. Então, por exemplo, o que a gente passa para a família não tem aplicação intravenosa, a gente não vai ter um cuidado a esse nível, né? E uma coisa que é difícil implantar para a gente hoje, a gente tô tentando, né? É que a aferição de sinais vitais também. É necessário você fazer isso 2, 3 vezes no dia? Se ele estivesse na casa dele, ele faria isso? Não, né. Então e até porque quando você começa a ferir esses sinais o tempo todo, tipo 3 vezes, você vai ter oscilações mesmo que são normais e que não necessariamente seja necessárias ir ao pronto-socorro, sabe. Então, você mostrar para a família que assim: "Olha, ele está aqui, né, diferente do hospital, eu vou aferir, tá, eu vou ter um cuidado centrado, mas aqui a intenção é cuidar dele como um todo, integral, sem a como se ele estivesse na casa, sem a necessidade desse cuidado amplo de hospital mesmo, de ver sinais vitais, de coloca um catéter, tomam algumas atitudes, né, médicas, prescrições mesmo, assim. Então e que a gente deixa claro também que não tem um médico 24 horas, porque essa é uma expectativa que eles entram e falam assim: "Agora meu pai está lá dentro, eu vou ter um médico 24 horas". Não, existe um médico que vai avaliar, vai cuidar, mas ele não vai abandonar o que ele tem já de rotina, né. Então o paciente continua tendo o seu médico de referência, e a gente vai estar ali como um pilar, como uma ajuda mesmo, entendeu. Então acho que o desafio maior é esse. E na verdade, assim, às vezes a gente vê uma certa resistência da própria família quando você quer tomar certas decisões, está acompanhando o paciente todos os dias. Todos os dias a gente percebe que ele está fazendo hipertensão no fim do dia. Você já notou ali que a medicação de controle de pressão, por exemplo, precisa ser ajustada ou dose ou adicionar algum tipo de terapêutica para você controlar ele na depois que você olha num amplo período. E tem pessoas que acham que não, o único que pode tocar é o cardiologista, que ele passa 2 vezes no ano, né. Assim como tem pacientes que a gente também vê que, olha, ele está aqui, mas eu quero que seja tudo intra-hospitalar. Eu não quero, fazer tratamento nenhum também em domicílio, né. Por mais que você tenha toda a possibilidade, a gente já teve pacientes que vêm com home care, né, para poder exatamente dar esse cuidado fora do ambiente hospitalar, e tem familiar que se revolta, ele acha que o bom é ficar dentro do hospital. Mal sabe que o hospital ele é um ambiente hostil, é um ambiente onde o idoso pode acabar tendo delírio, ele pode acabar perdendo um pouco da do senso de socialização, né, é um fator depressor também nos idosos, né. Então, a gente precisa muito ir conversando, e as pessoas entenderem que a LPI, ela tem um perfil de casa.
tá? Ela é diferente da ideia de asilo que a gente tinha antigamente, que era um lugar que colocavam o idoso para ele sumir da sociedade. Muito pelo contrário, hoje a gente tem uma ILPI e a gente deseja que as famílias entendam que ali é a casa do idoso, que ali o idoso vai estar sendo bem cuidado, que ele vai estar tendo possibilidade de certos tratamentos que às vezes em casa fica difícil. E a gente quer que a família venha para dentro da ILPI, né? Hoje a gente tem algumas experiências muito legais, onde famílias se conhecem ali dentro, né? Acabam trocando experiências, trocando ideias. Olha, eu comprei a roupa em tal lugar, ficou ótimo, entregaram aqui. Então são coisas que a gente vê que você aumenta o ponto de contato do idoso, né? O idoso eh, ele ganha mais gente para ele poder às vezes se comunicar. Isso é muito É, importante, principalmente na demência. acho que a socialização, isso faz toda a diferença para o idoso, sabe. O idoso quando está em casa, geralmente ele fica ele e o cuidador, né. E aí ele fica mais aquele processo cama, sala, né, e ele não tem essa socialização de conversa, de grupos, de fazer terapias mesmo. Por exemplo, numa tarde tá lá: "Vamos fazer um jogo de bingo", sabe. Isso traz a memória antiga dele, entendeu. Mesmo os pacientes com demência, eles conseguem participar, sabe, conseguem jogar e você vê que isso traz a ele a memória mesmo, sabe. Acho que o principal pra gente, acho que é isso, a socialização também. Eu acho que isso também me parece ser um bom fator definidor do que muda de um hospital para uma ILPI, né, essa socialização, né, entre os próprios idosos e também entre as famílias, né, porque aí as famílias acabam reconhecendo ali pessoas que passam pelas mesmos desafios, dificuldades, né, e eu acho que isso muitas vezes talvez reduza a A ansiedade. ansiedade e às vezes também eventualmente aquele fardo de achar que: "Será que eu estou fazendo o melhor, né, para o meu pai, para minha mãe, é deixar numa ILPI mesmo, né?". E aí você vê outras famílias fazendo aquilo com a mesma preocupação e zelo que você tem, também acho que acaba sendo um pouco atenuante, né, nesse sentido, né. Eu falo que é gratificante, porque você que está ali admitindo no dia a dia a crióspide, você vê que quando a família chega, é uma família que chega exausta, mas ao mesmo tempo com tristeza, com medo, tipo, do que a sociedade vai dizer para ela, sabe, não é da culpa, o que vão dizer? "Nossa, eu estou abandonando a minha mãe, né, aqui nessa casa", sabe. E aí, a gente tenta trabalhar exatamente isso no começo, mostrando que não, que para ela vai ser melhor, que a convivência com os outros idosos vai fazer bem. Então, nós temos idosos que chegaram lá, que eram extremamente sonolentos, que ficavam só no sofá, e aí gradativamente começaram a ir comer sozinhos, se alimentarem sozinhos, participarem das atividades, na musicoterapia você vê cantando, e aí a família volta para você e fala assim: "Muito obrigada". Eu não imaginava que era isso. E no final, as próprias famílias se ajudam, então quando está chegando um hóspede novo, aí tem um familiar, ele vai lá e fala assim: "Olha, pode deixar, é seguro. Olha, minha mãe era assim, agora tá assado", sabe. É muito gostoso e eu acho que é gratificante pra gente ver isso, participar disso, dessa transição. E desmistificar mesmo, né, porque existe esse preconceito ainda. Apesar da gente hoje estar crescendo muito esse mercado e ainda as pessoas ainda não sabem o que é LPI, que é a instituição, todo mundo fala: "O que que é LPI?", né. A gente começou aqui numa discussão do que era o desafio do paciente multicrônico, né, e a gente acabou indo para muito além da patologia, do polimedicado, né, a gente acabou percebendo que o cuidado do multicrônico, ele vai para outras esferas muito além do by the book, né. Acho que desafios também, uma coisa que a gente vê com a equipe é em relação a cuidados paliativos, né. E também existe um mito sobre isso, né, quando você fala em cuidados paliativos, você tem aquela impressão de final, né, assim, que tá morrendo, alguma coisa assim, quando na verdade não, é você dar uma qualidade de vida para aquele idoso, né. Então, um dos desafios que eu acho que a LPI tem é treinar a sua equipe para isso, treinar a sua equipe para aceitar até onde podemos ir.
entendeu? Até onde a gente vai manter, até onde vale a pena você dar apenas o cuidado clínico, o suporte, o conforto. Então, você treinar essa equipe para isso também é fundamental. Vocês acham que, de uma maneira geral, as ILPs estão preparadas para esse cuidado complexo que a gente está discutindo? Não, acho que ainda tem muito que melhorar. Eu acho que estamos no caminho. Hoje já tem-se, quando você tinha aquele residencial pequenininho ali de fundo, né, que todo mundo tinha, era um residencial que só tinha o cuidador. Hoje, acho que o crescente de que existe uma necessidade de uma equipe multidisciplinar, onde você tem um fisioterapeuta, um fono, um psicólogo, um nutricionista e a equipe de cuidados, e essa equipe integrada, né. Então, existe um treinamento contínuo para isso, então acho que a gente está no caminho, mas nem todas ainda estão preparadas. E a gente vê também que a gente começa a olhar com um certo olhar um pouco diferente. Eh, Às vezes na medicina a gente tem um olhar muito voltado para patologia, né, para tratar determinada doença. Quando a gente está olhando agora por um novo prisma, dentro da ILPI, a gente está pensando em vários fatores. Primeiro, o adequar ao máximo a nutrição do paciente, né. A gente tem idosos que chegam obesos, porque comem errado em casa, está comendo muito pão, bolacha, porque é fácil ter o acesso. E até mesmo quantos idosos já não reclamaram, falaram assim: "Não, mas sozinho eu não vou cozinhar só para mim, ter que Exato, é. lavar". Quando eles estão lá e tem uma dieta balanceada, você vê, você começa a acertar o ponto de vista nutricional, melhora a musculatura, diminui, massa gorda, que isso tem como consequência benéfica, né, a melhora da imunidade dele, né. Você começa a ver aqueles idosos que você consegue reabilitar algumas algumas características que ele já perdeu. Eu vejo pela minha tia. Minha tia, ela é uma idosa renal dialítica. Ela morava em outra ILPI, num concorrente, né? Não tem problema, tá tudo bem. Estando bem Foi, cuidada. foi por opção dela. Uhum. E quando ela veio, ela estava se sentindo muito sozinha, porque o perfil da ILPI deles era muito austera, muito restrita, né? Quando veio, a gente faz ao máximo para que esse novo idoso que está chegando, ele socialize, ele entra e faz parte daquela comunidade. E aí você vê que aumenta a aderência à fisioterapia. Por quê? Porque aquele amiguinho que ele conheceu ali na sala de estar, foi para fisioterapia, não sou eu que vou voltar para a cama, vou para fisioterapia também, né. Minha tia antes ela estava completamente na cadeira de rodas, hoje é óbvio, tem ainda suas dificuldades, mas consegue ficar de pé, andar um pouco, apesar de precisar um pouco de auxílio, mas já é um grande ganho perto daquilo que a gente tinha. Então, essa visão, num prisma aumentado do paciente multimórbido, que você tem que reabilitar ele para práticas da vida normal, né. Então, na fisioterapia, você vai treinar equilíbrio, vai treinar força de membro inferior. Por quê? Porque você não quer que ele tenha uma queda, não tenha fratura, para daí ele não desenvolver a síndrome do imobilismo e, consequentemente, ter todos os efeitos deletérios da fratura, né, que acompanha esse idoso, que ainda está se restabelecendo e está acamado, né. Você vê que você acerta a nutrição, às vezes aquele idoso que estava sem certas capacidades cognitivas, ele volta a ter um contato na no seu ambiente, ele começa a te responder um pouco melhor. Então, essa parte, a ILPI hoje é olhar mais para o indivíduo e
deixar a patologia como um pedaço do tratamento daquele idoso. Eu ia perguntar sobre, né, quais eram os pilares centrais para cuidar de um paciente multicrônico. E eu acho que a gente já passou por vários aqui que são realmente fundamentais, né. Agora, fugindo um pouquinho desse prisma e depois a gente volta para ele, do ponto de vista clínico, tem alguma coisa que vocês recomendam, assim, que são pilares fundamentais para cuidar desse idoso? Desse idoso multicrônico. E é claro, não estou falando só do ponto de vista medicamentoso, mas, e a gente já falou alguns deles, como fisioterapia, etcétera. Mas o que que vocês acham que são os pilares fundamentais, assim: "Ah, eu tenho uma ILPI, ela é muito modesta, eu não consigo ainda dar tudo isso", o que que é o essencial para que eu consiga dar um cuidado adequado para esse paciente, se eu não tiver todos esses recursos que vocês Acho têm? que o principal é um treinamento de equipe, entendeu? Capacitar aquele cuidador para o cuidado, para entender o convívio, né? Porque muitas vezes você vai com um hóspede que é demenciado, né? E aí o cuidador acha que ele tem que cuidar daquele jeito assim, ai, tadinho, infantiliza, não entende que apesar de ele estar naquela condição, ele é um ser humano que mantém as suas tradições. Então, assim, entender são coisas básicas. Quando a gente recebe o hóspede, entender a história dele, qual era o contexto que ele vivia, o que ele fazia, o que ele gostava. Com isso, você vai individualizar o protocolo de cada um deles. Quando você faz isso, você já tem um ganho, porque você vai entender que o seu Antônio gosta de café e a dona Maria não gosta. Então, eu não vou dar, apesar dele ter a demência, talvez não entender o que eu estou fazendo, mas eu sei que ele não gostava, por que que eu vou fazer, né? E, quando eu vou capacitar essa equipe, a capacitar também nos cuidados de emergência, né, tipo assim: "Ah, o paciente caiu, o que que eu faço? Como eu vou pegar? Como que eu vou dar continuidade?". Quando você faz um protocolo dentro da instituição, você consegue saber as primeiras atitudes a serem tomadas, até onde vai o cuidado do enfermeiro, do cuidador, aonde ele vai precisar pedir ajuda do médico, né, o suporte, aonde ele vai precisar muitas vezes ele tem até um suporte ali, um médico que ele vai ligar e vai dar as orientações, mas às vezes ele não vai conseguir. Quando é que eu vou chamar o SAMU para levar de fato para um hospital, né? Então, acho que o principal para quem tem isso é treinamento da equipe, né, treinar, treinar e treinar, né, em relação aos cuidados. Além disso, você acha que dá para treinar, também para suportar algum outro recurso que vocês têm, assim, de fato eu não sei, mas dá para treinar uma equipe de cuidador para mobilizar como mais ou menos como um fisioterapeuta estaria fazendo, mas se eventualmente ele não tem esse recurso, o que sei lá, alguma coisa básica que uma equipe multi pode fazer, o que que eu consigo fazer com a minha equipe só de cuidador e um enfermeiro eventualmente? Primeiro você faz os protocolos, dentro dos protocolos você ensina aquela equipe: "Ah, o hóspede caiu, o que que eu vou ter que fazer daqui para frente? Ah, vou mobilizar, vou levantá-lo de tal forma, vou fazer isso, aquilo". O hóspede engasgou, né, Uhum. como que ele vai fazer com isso? E não é uma coisa incomum o engasgo, é uma coisa que acontece, assim, eles estão numa transição, né, de um dia para o outro ele já não começa mais, não consegue comer igual ele comia antes, então até esse treinamento para a equipe de percepção, né, dessa transição do hóspede. Então, montar protocolos, né, para que essa equipe consiga segui-los e treiná-los dentro deles. Então, como eu vou socorrer o hóspede que caiu, o que que eu vou fazer em condições de engasgo, e hoje a gente tem muita tecnologia para isso, né. Até para a polifarmácia, o que que a gente tem que pensar na polifarmácia? Porque a polifarmácia não é só as receitinhas que ele recebe, é a família. Porque a família, cada dia, ela vai chegar com um potinho novo. Tipo assim: "Ah, hoje eu trouxe o ômega 3". Aí amanhã ela traz o ômega 3 com vitamina D, mas ela não vai parar o ômega 3 que tá aqui, ó, ômega 3 com vitamina D. Então você tem e uma das coisas que eu acho que está vindo para ajudar muito nisso é a parte de gestão mesmo da medicação, né. Você saber a separação, porque quando você tem esse processo de gestão bem definido, você diminui muito o número de erros de medicações, né. Quando você vê a medicação separada por PACs,
todas nas caixinhas, cada um com o seu envelopinho, com horário, então você consegue coordenar melhor essa equipe. Então, hoje a gente tem alguns aliados que ajudam muito, essa parte de gestão, e aí quando você vai olhar as prescrições, você também tem que pedir com o seu médico, conversar com aquele médico responsável ali do residencial, que ele olhe se há realmente necessidade de manter aquela medicação, de como vai ser feita a transição. Então, nesse treinamento entra tudo isso, não é só treinar o cuidador, o enfermeiro, né, é treinador, o cuidador, o enfermeiro, o médico, né, em algumas instituições a gente tem um gerontólogo, né, e ele ajuda também nesse processo de gerenciar e ajudar essa equipe de cuidado. E isso pra gente foi um ganho, ter com eles, sabe, esse conhecimento deles também. A ideia sempre é ser insatisfeito com aquilo que você está fazendo, né? A gente, por exemplo, ficava pensando como que a gente faz para mobilizar mais o idoso, né? Então a gente começou com um projeto no Tercigenópolis, que a gente de manhã, quando estava todo mundo pós café da manhã sentado na sala, era para levantar e fazer alongamento. São 5 minutos de alongamento simples, da mão, levanta o braço, baixa o braço. E que a gente hoje com a TV, a gente associa os programas que tem muitos programas bons para isso, e aí já coloca e aproveita para fazer isso também, né. E lá a gente também tem uma vantagem, né, que, tem um jardim enorme, né, e que aí a gente faz com que tenha essa caminhada, sabe. E hoje até a gente se sente às vezes obrigado, fala: "Acho que eu vou começar". A gente tem hóspede que vai pra academia lá e se chega ele tá lá malhando. Aí Não, você eu estava fala: "Nossa, comentando, que meu pai bom". tem 81 anos, ele faz musculação todos os dias e ainda faz aula de surf. Olha, fantástico. Então. Isso é, primeiro, qualidade de vida, segundo, isso é sobrevivente, que a gente sabe que o idoso que pratica a atividade física, obviamente que não precisa ser um atleta de elite, Sim, mas ele tem muito ganho, ele tem ganho de imunidade, ele tem um ganho de massa magra, e isso permite ele aguentar certos traumas que a vida traz, né? Infecções, cirurgias, fraturas, né? Eu acho que uma dica, assim, nem toda instituição vai ter os recursos financeiros necessários, porque tudo isso não é barato para uma instituição manter. Mas eu acho que você pode buscar parcerias. Existe muito coisa para isso. Hoje a gente tem parceria com fisioterapia com estágios de fisioterapia, hoje do nosso ah, Mackenzie, legal. mas quantas escolas estão precisando disso, né? Então, essas parcerias ajudam muito. Então, a gente tem parceria com a universidade, com a parte de nutrição. Eu tenho uma supervisão, mas eu tenho uma nutricionista lá. A gente tem a parceria com a fisioterapia. Então, acho que essa é a dica para as instituições que não têm tantos recursos, são essas parcerias. A gente também tem parceria de residência médica de geriatria, na qual jovens geriatras que ainda estão se formando, eles passam para entender o outro lado da moeda. Você fora do consultório, fora do escritório, como que é aquele paciente lá na ILPI, né? Geralmente tem um certo estigma daquele paciente que chega no pronto-socorro falando, olha, ele é institucionalizado, ele mora numa casa de repouso, num asilo, que isso dá uma ideia de que assim, olha, ninguém mais está cuidando dele. Ah, é mesmo? Exato. O que acaba acontecendo? Hoje a gente quer mostrar exatamente o contrário. O nosso, o nosso intuito é que a ILPI ela não seja um lugar de deixar o idoso menos, é deixar o idoso mais. Ele é bem cuidado, ele é bem nutrido, ele é acompanhado, ele faz fisioterapia várias vezes por semana, faz atividades psicocognitivas, arteterapia, musicoterapia, porque isso tem ganho para ele. Ele perde menos ao longo do tempo. Porque ele não está ali, porque a ideia é que quando você chega no pronto-socorro com um idoso, você fala assim: "Ah, ele é institucionalizado". Tipo assim: "Ah, é fim de vida, sabe, não vamos fazer muita coisa aqui, porque ele é que não, não é isso.
Ele tá ali, é a casa dele, ele não tá ali para finalidade, para fim, entendeu? Para finitude, entendeu? Então, isso também é importante pra gente, mostrar para eles, ter essa, né, principalmente em ambiente hospitalar, que não, que é uma pessoa que continua vivendo, entendeu? O fato de ter optado por morar num residencial, ele tá ali com uma casa dele para ter o maior cuidado e não por finitude, entendeu? Então acho que isso é um preconceito ainda que existe, sabe? E é E engraçado, né, ter esse barreiras. preconceito ainda na área da saúde, né, de profissional de saúde, né, mas acho que ainda é muito intrínseco, muito ainda a gente ainda carrega muito do que era uma instituição, né, o que era um asilo, né, ainda carrega isso muito forte, né, e hoje a ELP é um negócio tão diferente, né, assim, tem tanto exemplo, né, que vocês trazem Exato. aqui que, eh, As pessoas perguntam assim pra gente: "Paulo, mas por que que você quis abrir tipo, um residencial de idoso, né?" E aí eu falei assim: "Quando eu fui conhecer, né, eu fui com a ideia de que de asilo também, eu também tinha esse preconceito, sabe. Ai, tipo, um asilo, até quando eu fui na inauguração desse, a minha sogra estava junto, ela falou: "Mas você quer mesmo que eu vá junto?" Eu falei assim: "Não, vamos, não é, não sei o quê". E quando eu conheci e vi que era uma casa, eu vi uma oportunidade de poder cuidar, de poder ajudar, mas ao mesmo tempo um ambiente em que eu poderia conviver, que as minhas filhas poderiam frequentar, Uhum. sabe. Então hoje a gente deixa todos os nossos residenciais, ele tem esse aspecto, de realmente uma continuidade, de ser um lugar gostoso de estar lá, entendeu. E com isso até eu quebrei uma barreira, porque eu também era uma pessoa que pensava nisso, dessa forma, entendeu. Tipo: "Ah, aquele lugar que tem cheiro de xixi, Uhum. que é um velhinho que tá ali, sabe, mal acabado, que eles não nem conversam, você olha e fala assim, eles não vão nem bater papo, sabe. E não, hoje eu aprendo. Há pouco tempo eu aprendi a fazer tricô com uma das nossas moradoras, coisas que eu nem imaginava. Então, as crianças vão e, assim, acho que uma das coisas mais bonitas que eu vi, que, assim, até me emociona, foi ver as minhas filhas entregando presentes para eles no Natal e felizes, abraçando, Nossa, sabe, que com legal, amor naquilo, sabe. muito legal. Eu acho que, sei, esse ainda até me emociona, sabe, de Não, mas é pensar, de legal poder demais, né. proporcionar isso e mudar isso dentro de mim, porque era algo que eu tinha, sabe. Uhum. Então hoje eu vejo que a gente consegue ter um propósito, sabe, de ajudar o outro, de vê-los melhores. Quando eu vejo igual a tia dele que chegou numa cadeira e ela passou a andar, sabe, ou eu vejo uma que não comia sozinha, hoje ela senta na convivência para comer. Não, e imagina para eles a diferença que é, né, porque a gente fica feliz de ver. Imagina você vivenciar isso, né, você já ser uma pessoa idosa, você se vê numa cadeira de rodas, e aí qual que é o seu pensamento? Bom, daqui para frente é só ladeira abaixo. Eu tô me colocando no lugar, tô imaginando, né. Imagino que seja assim, posso estar pensando bobagem, mas, eh, eu pensaria isso, né. "Poxa, eu tô idoso e agora estou numa cadeira de rodas", ou seja, nunca mais vou sair disso, né, daqui é para pior, né. E aí você vai para uma ILPI que transforma essa sua realidade, porque isso, para a pessoa idosa, que nessa condição, é você transformar a vida dela, né, voltar a caminhar. Ó, esse final de semana a gente teve uma experiência incrível. Eles fizeram, a gente conseguiu proporcionar, junto com uma empresa, né, um passeio pra praia, Uau, que legal. mesmo para os que são cadeirantes, porque existe uma ONG que tem cadeiras apropriadas para isso, sabe. Olha, ver a alegria deles de sentir a brisa do mar, você poder tocar o pé na água do mar, é indescritível pra gente, sabe. Acho que isso tá vendo, continua, você não tá ali, não acabou. Aí a mais idosa que foi, 52 anos. Uau. Vocês têm vídeo, foto, não? Ah, Temos, vamos colocar aqui depois pra vamos, gente ver. vamos, vai Legal, Joano, Sim. muito teve legal. muita coisa legal. Nossa, bárbaro, quero ver. É muito legal Muito, mesmo. muito, É muito. uma coisa assim que, olha, são pequenas coisas. A gente não precisa fazer grandes coisas, tá? Mas tem certos pontos de ressignificação para o idoso que é muito importante. Por exemplo, o idoso, conforme ele vai envelhecendo, você vai perdendo pontos de contato com a sociedade.
Ele começa a se limitar mais à família, especificamente, às vezes, um ou outro filho que mora perto, né? O máximo que daí ele vai ter, às vezes, é um amigo que encontra esporadicamente, né? Quando ele entra na LPI, alguns eles olham daquela coisa de assim, olha, agora não tem mais jeito, agora não dancei, tô num asilo. Daí você vê É o último estágio da minha vida e vai ser amargo, né. então, mas o que que acaba acontecendo? Ele acaba conhecendo um outro idoso que estava na mesma situação dele, daquela situação que a Paty tinha falado, que era da cama para a cozinha, se alimentava, ia para a poltrona da sala, assistia TV, voltava, comia, voltava para a poltrona, cochilava, depois voltava para a cama para dormir e repetir isso no dia seguinte. Daí ele vê que ele tem uma certa rotina, ele tem coisas a serem feitas, ele tem pessoas que, dentro, obviamente, de certas capacidades, para ele poder conversar, trocar ideia. E eu preciso falar de um parceiro nosso, que foi a FAAP. A FAAP, ela tem um projeto social dentro da FAAP, de responsabilidade social. E eles vieram até nós, eles deram toda a estrutura para que a gente inserisse os nossos residentes dentro do projeto deles. O que consistia esse projeto? Eles faziam esteiras para os moradores em situação de rua, ela era costurada com caixa Tetra Pak, aquela caixa de De leite, leite. que eles reutilizavam para fazer esteiras, porque ele é isolante térmico. Então, os nossos idosos, eles iam para a FAAP junto com os graduandos de moda e eles começavam a produzir isso. Os idosos lá que sabiam crochê, sabiam tricô, ensinavam para os mais novos. E foi um projeto que durou, se não me engano, 3 meses. A gente teve 16 integrantes que participaram desse projeto. Todos eles falaram super bem que aquilo mudou alguma coisa dentro, que ele ganhou significado novo, que por ele queria continuar. Esse ano aqui de novo a gente já vai preparar o round 2. Né? Então, o idoso que está lá dentro, ele também tem essa coisa de ter moeda para trocar ainda. Né? Ainda. Talvez a gente ainda não saiba todas as respostas, mas que a gente gosta de procurar as respostas, gosta. A gente tem que ir atrás só. Exato, deve ser muito de verdade, eu acho que deve ser muito legal viver numa LPI, eu gostaria. Se eu tiver condições, quando for idoso, eu quero viver numa E hoje LPI. já existe isso, né, o idoso, eu tenho uma paciente que deseja virar hóspede, que na verdade ela já fez um desejo, já fez isso registrado em cartório de como ela quer que seja a finitude, então de qual residencial ela quer ir, como ela quer ser cuidada, se ela quer ir para o residencial ou não, como ela vai ser cuidada, entendeu? É o playground da terceira idade, né, você tá lá convivendo com pessoas da sua idade, com os mesmos interesses, com as mesmas lembranças, com os mesmos afetos, desafetos, né. Eu vou te citar um exemplo que aconteceu conosco lá no Tercigenópolis. A gente teve uma senhora de 68 anos que ela ia passar por uma cirurgia de prótese de joelho. E ela queria muito pegar e entender como é que era viver numa ILPI, porque ela tinha ido visitar com uma amiga dela que tinha esse desejo de morar em LPI. E ela começou a fazer uma conta simples. Eu vou ficar quanto tempo fora que eu não vou conseguir me movimentar? Minha recuperação vai demorar quanto? 8 semanas? 12? Então, quem em casa consegue cuidar de mim? Ela tinha um filho de 42 anos, que trabalhava um monte, que morava num apartamento de 45 metros quadrados.
Ela falou assim, a casa dela tinha escada, ela falou que não ia ter quem fosse cuidar dela, ou se fosse, ia ser um estranho dentro da casa dela. Então ela resolveu vir passar essa temporada conosco durante a reabilitação da cirurgia de prótese de joelho dela. E a resposta dela no final foi o quê? Olha, vim, entendi qual que é a do residencial, gostei, gostei da ideia, gostei do cuidado, e se algum dia eu decidir que ou eu não tenho condições de me cuidar sozinha, ou eu não queira mais viver sozinha, eu vou vir para o residencial, né? Através de experiência pessoal, né? Então eu acho muito legal isso, porque a gente tem que abrir mesmo os olhos, que é diferente daquilo que a gente passava antes, né? O intuito hoje é outro, né? A gente tem que entender, se a medicina evoluiu, eu acho que o cuidado pode evoluir também, Com certeza. né? E vem evoluindo, graças a Vem Deus, né? evoluindo, ainda bem, né? É verdade. Na visão de vocês, assim, quais são ainda as místicas, né, os tabus com o processo de demenciação, com as demências, assim, qual a definição de demência? Todo mundo tem aquilo na cabeça que demência é só perda de memória, né? Mas qual a definição de uma maneira geral e o que vocês ainda observam também de mística em torno disso, né? Porque esse também deve ser um processo bastante doloroso, principalmente para a família, né? Eu imagino. Assim, o primeiro mito que vem disso é assim, é normal o idoso ficar demente, né? Só que não, tipo assim, a demência vai muito além do que a perda cognitiva, né? Quando você fala na demência, você tem uma perda cognitiva, mais uma perda motora, né? E isso é um dos principais mitos. Eu acho que dar esse entendimento que não é normal, que é patológico, que é uma doença, né? Não é normal você caminhar para isso. E que você tem como melhorar, né? Tem como você mostrar para ele a importância de você controlar e fazer com que isso seja lentificar esse processo, né? Não seja tão rápido, né? Acho que é mais nesse sentido. Nossa, e ainda sem contar a demência como definição, né, ela é a perda de capacidade cognitiva, barra social, barra de memória, né? E ela pode começar com traços sutis, né? Ela tem uma paleta de cores muito grande e ela pode se intensificar ao longo dos anos, né? E a gente, hoje, por exemplo, as principais causas de demência, a doença de Alzheimer, né? É, a, a demência por corpos de Levy, demência vascular, que ela é oriunda das patologias cardiovasculares, né? AVC, micros derrames cerebrais, né? Também secundárias aos quadros de hipercolesterolemia. A gente tem também a demência secundária ao Parkinson, né? E a gente sabe que aquela pessoa que acaba desenvolvendo a demência, os primeiros traços de demência mais precocemente, ele tem uma descida mais acentuada, né? Ele se agrava mais rápido e ele perde muito mais rápido certas potências, né? Seja de memória, seja de cognição, de fala, né? De autocuidado, né? E hoje, o que a gente tem que entender é que quando a gente olha para o paciente que é demenciado, não significa que ele é incapaz de compreender, né? Ele pode não estar conversando exatamente do jeito que você está querendo, né? Às vezes ele está falando, ele consegue entender quando você coloca em termos simples, né? Não adianta eu vou virar
pro paciente demenciado e falar assim, que cor de camisa que você quer? Mas se você pegar a camisa e falar assim, você quer essa camisa? Ele pode te responder sim, eu quero. Né? A gente precisa trazer para um contexto de cognição mais primário, mais restrito. Né? Você tem dor? Tenho. Que daí pode ser causa, às vezes, da descompensação do paciente demenciado, que ele fique mais agressivo, que ele fique mais agitado, que ele quebre aquela linha de base que ele costuma ter em casa ou na ILPI. Né? Quando ele quebra isso, aí é momento da gente ficar atento e tentar entender o que está acontecendo com esse idoso. Né? Mostrar para a equipe, isso é importante, porque um dos pontos é assim, a equipe, como a equipe vai se comportar diante da agressividade, É o que eu ia né? perguntar agora. Obrigado. Então, Leu meus pensamentos. você tem que mostrar para ela que assim, olha, esse idoso, se ele está reagindo assim, é reação a algum outro estímulo. Então, ou ele está com dor, ou ele tem algum efeito metabólico. Então, por exemplo, uma das principais causas são infecções, infecção urinária, que ela é silenciosa, né? E você vê uma alteração de comportamento, aquele idoso que era tranquilo, de repente ele começa a ficar agitado, bate, pode ir à busca de alguma coisa tem ali. Não Ou- é só do processo demencial, entendeu? Ou também aquele que costuma ser mais agitado, É. ele começa a ficar sonolento. Né? Mas você tem que treinar essa equipe a saber conduzir essa agressividade, né? Então, a gente dá um treinamento para a equipe para ela entender. Porque senão, fica, dependendo, um cuidador despreparado, ele apanha, ele já começa a achar que ele tem que bater ali também, que ele vai segurar com força no idoso. E o idoso, ele Ou é frágil, desmotive, aí né? você Aí ele também quer perde o sair, profissional. ele perde o profissional. Então, assim, a gente tem casos assim. E aí, quando você sente isso, você pega esse profissional, senta com ele, conversa com ele, mostra para ele a importância de como conduzir aquilo e que ele traga para você, porque tem um outro lado que é assim, vou omitir, tipo, ele bateu em mim, eu vou segurar ele mais forte, entendeu? E tá tudo bem, né? Ah, sabe, não é assim. Então, essa é importante. Você mostrar para isso para o cuidador é fundamental, entendeu? Esse treinamento. E sempre ir à busca, né? Tem várias causas, não é normal a agressividade. Se tá tendo alguma coisa, você tem que mudar, né? Então você tem que buscar a causa. E a causa pode ser, dentre as principais, a dor, a infecção, o incômodo. Às vezes ele não consegue falar. E aí você colocou uma roupa que está incomodando, sabe, pinicando. Como ele vai demonstrar isso para você? Então ele não consegue. Então, diante disso, de um quadro de agressividade, claro que primeiro você vai acalmar, né, vai tentar resolver aquela situação, mas buscar, olhar, tipo assim, não, olha, não tem infecção, não tem nada. Será que se tá com dor? Entendeu? Será que eu preciso mudar essa roupa? Será que eu preciso mudar o horário de sono? Tipo, não tá legal, ele quer deitar à tarde, porque a gente trabalha muito de que não deixe o idoso acamado, né? Que ele tenha essa convivência, que conviva na sala, que faça atividades. Mas às vezes ele tá cansado, alguma medicação não tá legal, então vamos associar, vamos melhorar. Então é ter esse cuidado geral, né? Uma parte integrada mesmo e treinar a equipe para isso, para essa percepção. E a família também, né? A família Para a também. família também entender isso, né? Porque às vezes também tem uma percepção errônea, né? Mas uma coisa que você tem que ter é a família próxima, né, a convivência da família. Então quando a gente tem esse hábito, quando o idoso ele tem uma mudança de comportamento, ele começa a ficar mais agressivo, a gente não consegue mais controlar só com isso, a gente chama a família. Fala: "Olha, tá acontecendo isso e isso, a gente vai precisar ter algumas estratégias, então a gente vai precisar de uma avaliação de um especialista". Talvez tenha que mudar a medicação. Então, é extremamente importante ter a família junto. Então, primeiro a gente analisa, né, busca tenta identificar a causa dessa agressividade e chama a família. Para a família, essa clareza é extremamente importante. A família tem que estar junto,
ela faz parte daquele cuidado. O fato do idoso estar no residencial não significa que eles não vão ter mais que estar ali presente, né, que vão deixar ali e acabou. Não, eles vão estar juntos, só que vão ter entender que eles vão ter um suporte, é essa a ideia. Tipo assim, meu pai está ali, eu estou cuidando dele, mas agora eu tenho um suporte, toda uma equipe atrás para me ajudar, mas eu preciso estar ali, entendeu? Acho que esse também é uma coisa bem importante. E outra coisa, assim, aquela família que tem, às vezes, o idoso já em processo de demenciação, né? Às vezes ele não nota que é uma incapacidade de cognição. Acha que o idoso está sendo mais turrão, né? Ah, não, olha só, meu pai, de repente, ele sempre foi um gentleman na vida, agora fala palavrão, Tá tá agressivo. agressivo, né? Onde já se viu, é, deita no meio da tarde e acorda de noite, né? Às vezes fala com o filho de maneira depreciativa, e o filho acha que o pai agora se tornou um vilão, ou a mãe se tornou uma vilã, quando na verdade, às vezes é uma doença que está causando tudo isso, né? Então, às vezes é difícil, mas a pessoa tem que conseguir discernir o que é alguém tá te insultando de alguém demenciado que tá falando que para ele a palavra não significa muita coisa, Sim. né? Mas depende, A viu? transição alimentar também é um problema. Você conseguir explicar para a família de que você está mudando a dieta para uma dieta pastosa para diminuir os riscos, ou de repente o idoso está dentro, existe o inverso também, o idoso está em casa e em casa a cuidadora tem medo, então ela dá só sopa e ela dá na boca. E aí quando chega no residencial, a gente tem esse trabalho de que ele volte a ter algumas autonomias, então volte a comer sozinho, né. E aí você coloca ele sentado para comer e muda um pouquinho a consistência, né. A família vem em você e fala assim: "Não, meu pai não come sozinho, você tem que dar comida na boca", E entendeu. aí acha que você não tá querendo ter trabalho, É, né, que na você quer verdade, né. diminuir seu trabalho, porque não, é o número de cuidadores que não tá certo, tá faltando equipe. Não é, faz parte de você devolver essa autonomia para ele também faz parte de cuidado, e é fundamental isso para ele, É, entendeu. a gente não tem, eh, educação para envelhecer, né. A gente não tem educação financeira e nem educação para Só para envelhecer, envelhecer, é né. verdade. Em breve nem educação primária, hein? Vou fazer uma última pergunta para vocês que a gente costuma fazer e essa é uma pergunta surpresa. Doutora Patrícia, por que que o idoso é invisível? Por que que o idoso é invisível? Ainda bem que foi pra ela. Difícil essa pergunta, né. Mas eu acho que ele as pesso acho que do ponto de vista isso muito tem a parte financeira, né, tipo, para que que ele serve para o mercado, né, o que que ele traz de novo para o mercado. Acho que isso é uma das coisas, né. Então, e o idoso ele ainda mantém os seus costumes, né, que de certa forma é muito diferentes do que a gente tem hoje. Então aquele negócio assim: "Ai, a minha avó, ela vai sentar aqui, vai falar, ai, não", sabe, tipo, deixa ela lá no cantinho dela e eu aqui. Mas o que falta para a sociedade é entender que o idoso, o fato dele ter uma determinada idade, ele traz uma experiência incrível, mas que ele ainda está apto muitas vezes ao mercado, né. Vou dizer que eu sou super fã, porque no meu consultório tem a minha secretária, ela é uma idosa de 75 anos, e que ela é Legal. incrível, com uma capacidade de conversar com as minhas pacientes sem igual. Então essa interação, entender que eles estão aptos a isso para o mercado, eu acho que falta um pouquinho dessa visão, sabe, aquela ideia antiga de que o idoso tem que ficar lá isolado, sabe, de que ele não tem vida, até vida amorosa, sabe. Acho que assim, o idoso é visto assim, ele não ele é assexuado, né, ele não tem, a rapidez que a gente quer, nos processos que a gente precisa, né. Então acho que tudo isso e isso vem mudando, sabe. Hoje você vê, tipo, eu trabalho eu sou ginecologista, né,
e trabalham muito com a mulher idosa, sabe. E aí eu acho incrível que elas mostram que elas participam de grupos, que vão a teatro, que saem, que namoram, que trabalham, e muitas chegam para mim e falam assim: "Ai, doutora, você não sabe um lugar para eu trabalhar? Sabe, eu quero trabalhar, ou eu quero participar, eu quero fazer um trabalho voluntário". Então acho que é essa visão que precisa mudar. Eu acho que ele é invisível, porque você tem ainda, um mito sobre aquilo, sabe, tipo, que um idoso ele não vai conseguir se adequar à modernidade. Tipo assim, o idoso não vai conseguir mexer no computador, sabe, ele não vai conseguir mexer com a tecnologia. Ele pode até não ter a rapidez do jovem para a tecnologia, mas ele vai aprender, e ele vai buscar, sabe. E isso aumenta muito a capacidade dele. Muito, muito, diminui muito os casos de demência, sabe. Eu acho que falta um pouquinho dessa visão, e eu acho que o invisível vem disso, mas vem do desconhecido, Muito bom, pouco muito se bom. conhece. Doutor Daniel Carone, você não está livre. Por que é que o idoso é invisível? Olha, essa é uma ótima questão. E eu acredito que as pessoas elas planejam muito mal como vão viver a vida. Elas planejam que elas vão ser ativas na história de vida dela até o momento que ela aposentar. Depois que aposentou, daí não precisa fazer nada, Uhum. né? E quanto mais você relê essa história, o que, que acontece? Aquele que saiu do mercado de trabalho, geralmente ou ele deprime, ou ele adoece, ou ele passa por uma fase de transição muito difícil, né? Porque ele perde o propósito. Eu falo para as minhas filhas que hoje quem escreve o livro, quem é o personagem principal do livro da minha vida sou eu. Até alguns anos atrás, até antes de eu me formar, eu não era o personagem principal. Eu era o personagem secundário. Meu pai era o principal. Ele era o meu herói, ele era aquele que incentivava, aí, o provedor, o cara que te defende, o cara que te dá conselho. Vou falar isso, eu sinto muita falta dele não estar aqui, às vezes para ele me dar um conselho, falar como é que foi viver na hiperinflação, Sim. lá na época do Collor, porque vai que acontece de novo, né? E vai chegar algum dia que eu vou deixar de ser o personagem principal do meu livro. E eu vou passar a bola para as minhas filhas. Só que eu tenho um ego muito grande. Eu preciso ter motivo para levantar e fazer alguma coisa. Então, apesar de ter que entregar o papel principal lá para frente, eu ainda preciso ter motivo. E isso eu acho que a maior parte das pessoas que acabam saindo da sua posição de principal, elas perdem. Eu acho que é quando ele perde o motivo e perde o propósito. Aí eu acho que ele se torna invisível mesmo. Eu acho que ele cai daí só na parte da memória, da lembrança. E não, a gente tem que entender que não importa se você agora é o provedor da tua casa ou não, a vida continua, meu amigo. Você tem outras coisas para fazer, né? O dia que a gente parar de exercer a nossa profissão, a gente continua sendo um ser humano com, por que não sonhos? Por que não objetivos? Por que não alegrias? Né? Então eu acho que talvez eh, as pessoas deixem de enxergar o propósito, elas também se deixam apagar. Sem contar que para o mercado, eu acho que o novo às vezes o novo é mais barato, ele é mais eficiente, mais barato. E daí eu lembro daquele filme O Interno com o Robert De Niro, né? Que ele faz exatamente o caminho oposto, né? Então eu acho que a gente pode se planejar para ter mais propósito para o futuro. Então eu acho que a resposta para deixar de ser invisível é essa. Não sei se eu consegui responder
a tua pergunta, mas eu acho que é mais ou menos nessa linha. É, mas a gente sempre pergunta isso porque acho que não tem resposta certa, porque acho que a gente ainda talvez ainda não saiba responder. Acho que o dia que a gente tiver todo mundo tiver essa resposta na ponta da língua, acho que a gente está mais preparado, né, para e e eu não sei também se vai existir essa resposta na ponta da língua, né, acho que a gente ainda está treinando para Fato é que hoje a gente tem que cada vez mais se preparar para o envelhecimento. Hoje a gente tem idoso cuidando de idoso, e cada vez mais vai ser assim. Então acho que essa preparação é necessária. sim. A gente teve uma senhora de 102 anos que veio morar conosco e o filho tinha 89. Filho hipertenso, diabético, na cadeira de rodas, parcialmente cego, que era cuidado por um outro senhor de 56 anos. Impressionante. É, a gente precisa às vezes entender que a gente está envelhecendo, mas é importante a gente pensar lá na frente. E ressignificar a terceira idade, a melhor idade, né. Eu acho que é um grande As desafio. minhas pacientes falam assim: "Eu não sei de onde vocês tiraram essa melhor idade, não fale isso comigo". E todas eu falo assim: "Olha, eu vejo que é difícil", porque realmente todas falam isso para mim, mas a gente tem como tornar isso melhor, né. Exato. E acho Mas eu vejo todos falarem a mesma coisa. Gostaria, olha, eu poderia largar tudo que eu conquistei na vida, mas eu gostaria de voltar a ter 20 anos com a cabeça que eu tenho hoje. Então, você concorda que também é a própria antítese, né? É verdade. Quer dizer que você quer todas as experiências, mas sem... Sim. Não, Só o ônus, quer Então, dizer, só o bônus sem o ônus, né. exato, a secretaria de batalha acompanha, não tem opção, né? Exato, muito bom. Obrigado, obrigado doutor Daniel, doutora Imagina. Patrícia, foi um papo maravilhoso aqui, a hora voou, a gente nem percebeu. Mas acho que foi super proveitoso para quem está assistindo, para mim aqui também foi maravilhoso, muito proveitoso, foi um prazer de verdade. E eu que agradeço. Olha, a Espero gente que contar com vocês em agradece. outras ocasiões E eu também. acho que a gente pode deixar uma mensagem para quem cuida dos idosos, né. Assim, busque ajuda, compartilhe experiências e principalmente se cuide, porque você só tem a capacidade de cuidar do outro se você tiver o autocuidado com você mesmo. Muito bom, perfeito. Vale para mim, vale para todo mundo. Vale com todo mundo. E a gente super agradece, foi uma delícia, realmente, É, bate-papo muito bom. muito bom, passou super rápido. Obrigado. Obrigada. Desde a nossa primeira reunião, O papo flui, o papo flui, é fácil. Muito obrigado eu que pelo agradeço. convite e pela experiência. Super legal. Obrigado mesmo. Obrigado vocês também por ter acompanhado esse episódio, espero que tenha sido tão prazeroso quanto foi pra gente aqui, e até uma próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigada.